Salve pessoal! Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou preparando para vocês. Ele é um vídeo que serve como paralelo às discussões que nós estamos travando em sala. Tá? Então, ele é uma primeira forma de organização da base teórica que a gente está trabalhando. E eu gostaria aqui de abrir a discussão, justamente tentando mostrar um pouquinho aonde nós pretendemos chegar com essa discussão inicial que nós travamos. Então, agora eu vou fazer só a organização teórica, tá? É um vídeo curto. Eu vou voltar a esses temas agora em sala de aula ao longo dessa semana. Para aqueles que já começaram a discutir esse assunto comigo, já vai ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar. Para aqueles que ainda não começaram essa discussão, fica só um desenho inicial do que está sendo debatido. O primeiro tópico que a gente tem para debater é justamente o terreno de preparação da discussão das filosofias pré-socrática e do arco socrático, Sócrates, Platão e Aristóteles. E para fazer essa preparação, nós optamos por recuperar o primeiro tema central, que geralmente é estudado no sentido formal da filosofia grega, que é a relação entre mito e filosofia. Isso nos permite também um pouco de uma certa ramificação desse tema para outras áreas, e essa ramificação temática vai permitir que a gente tenha também um pouco do enriquecimento cultural que nós não podemos, num primeiro momento, trabalhar com mais aprofundamento dentro da estrutura, já que a gente tem que trabalhar com essa estrutura do pensamento grego, que é a que vai mais servir vocês no curso, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês é o contraste entre mito e filosofia. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, tá? Vou levantar aqui uma citação do Lévi-Strauss e do Derrida e fazer a observação fundamental. Toda vez que nós falamos na produção de um mito, nós estamos falando sobre uma organização narrativa que cria a separação de dois grandes universos. Tá? Um desses universos é o universo da natureza, o outro universo é o universo da cultura. Lá na frente a gente vai ver que essa divisão não é absoluta, tá? Mas isso não importa agora. Por enquanto só confie em mim, a gente tem uma divisão entre natureza e cultura. Tanto Lévi-Strauss quanto o Derrida, tanto um pensador quanto o outro, Lévi-Strauss no campo da antropologia cultural e no âmbito do estruturalismo, do Derrida no campo da filosofia ali do final do século XX, né, da filosofia francesa do desconstrucionismo, que vai trabalhar com estratégias de desmantelamento conceitual, desmantelamento estrutural e desmantelamento das razões, das formalidades analíticas do pensamento. A gente vai ter nessas duas frentes uma observação que é continuada, por assim dizer. No Lévi-Strauss, quando a gente vai ver o desenho que está sendo formulado, a gente começa a entender que o pensamento que ele traz à tona tem uma ligação mais profunda com narrativas míticas, no sentido dessas narrativas descreverem certos eventos. Que eventos são esses? São os eventos que geram algum tipo de perplexidade em determinado grupo ou comunidade. Por que isso é importante? Porque no minuto em que nós vemos a descrição narrativa de um movimento, de uma situação que gera perplexidade, essa perplexidade ela exige respostas. E ela passa a restabelecer, pelo escândalo gerado nesse movimento de perplexidade, um tipo de normatização não integrada e não revelada no meio social. Como assim? Pega, por exemplo, o mito de Édipo. O mito do indivíduo que voltou ao ventre da própria mãe, como fala o texto clássico, como fala o texto grego. Ali nós vamos observar com mais cuidado, com mais clareza, o que significa o desenho específico dessa relação entre o filho, o pai e a mãe. E a gente vai entender como a família passa a ser desenhada, como a família passa a ser estruturada, como a família passa a ser composta. O mito, no entanto, quebra essa estrutura familiar. Tá? Isso está justamente num livro chamado Estruturas Elementares do Parentesco. Então, o rompimento que é gerado, ele é suficiente nesse sentido para a determinação de um choque fundamental que passa a transportar aquilo que nós entendíamos como um estatuto, ou seja, como uma descrição essencial de relações naturais, para um contexto normativo. E esse contexto normativo é força generativa da cultura. Em outras palavras, qual é a estrutura que o Lévi-Strauss propõe para nós? Primeiro, você tem uma narrativa que vai mostrar a possibilidade de escândalo nas relações naturais. E ali existe um estatuto de operacionalidade da natureza. Quando o escândalo acontece, o desenho das estruturas familiares passa a ser resiliente a esse escândalo. E, em resposta, ele começa a oferecer, por conta disso, todo um entrechoque que parte do pressuposto de possibilidade de formação de normas. Então, ao mesmo tempo, nós vamos ter a formação da cultura em oposição à natureza,
e aqui a cultura passa a ser um desenho que afasta o indivíduo das condições naturais anteriores, e nós vamos ter a formação do direito como um elemento central dessa cultura, dessa disposição cultural. Ok? Então, basicamente, essa contraposição natureza e cultura está bem colocada aqui no Lévi-Strauss. Daí tem um segundo momento, que é o momento derridiano, né? O Derrida ele trabalha dentro do contexto da desconstrução da linguagem. Então o Derrida ele tem uma visão um pouco diferente. Ele também enxerga a narrativa, ele também enxerga o momento da perplexidade, e ele também enxerga essa desconstrução. Só que o Lévi-Strauss entende que essa desconstrução inicial do espaço de natureza dentro da dimensão da cultura, refreia o que a natureza fazia. Ao passo que o Derrida não entende ali haver uma resistência social necessária. Ele vai dizer para nós, na verdade, que esse jogo de resistências começa a compor essa estrutura normativa, esse desenho cultural, e ao mesmo tempo só serve nesse sentido. Não como defesa de uma sociedade, mas antes como o tracejado universal, como desenho geral de toda uma série de reflexões culturais e linguísticas posteriores. Então, se para o Lévi-Strauss existe uma resistência social contra aquele momento de perplexidade e sua possibilidade de repetição, né, com a desestruturação dos laços familiares, no Derrida o problema, na realidade, ele é resolvido, ele se desenrola no minuto em que a linguagem passa a criar referências básicas, e essas referências vão criando estruturas éticas, jurídicas, vão criando, perdão, estruturas não, mas desenhos éticos, jurídicos, normativos, vão elaborando explosões criativas de linguagem, que por sinal podem ser desconstruídas individualmente, tá? Então, desses dois, a única coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: existe um espaço de natureza, ele passa a ser plasmado numa narrativa, essa narrativa determina uma perplexidade, e do outro lado vocês passam a ter, por conseguinte, uma resposta, que é a resposta normativa, que vai tentar lidar com essa natureza livre, com essa natureza completamente aberta, e com essa natureza que pode vir a ser transformada pela ação humana que aparece na cultura. Tá? Então é no confronto natureza e cultura que nós vamos ter o surgimento dessa emergência dessa narrativa. O que é essa narrativa? Ela é um tipo de linguagem especial. Como assim? A linguagem que é posta nesse contexto narrativo, ela é basicamente a linguagem que vai falar sobre posicionamentos originais ou ancestrais da linguagem e da cultura. Esses posicionamentos ancestrais ou originais, que vão desenhar toda a composição externa dos traços culturais, vão ser colocadas dentro de uma espécie de instrumento linguístico muito peculiar, que é chamada de mito. O mito basicamente coleciona narrativas, e a coleção dessas narrativas começa a propor como o indivíduo, dentro do seu contexto cultural, é capaz de lidar com aquilo que está fora do contexto cultural, e por isso pode gerar perplexidade. Notem, por exemplo, os temas, grandes temas das narrativas míticas. Então, a relação incestuosa, a relação do filho com a mãe, no caso de Édipo, a relação de canibalismo, que aparece em vários mitos, a relação do homicida, a relação da traição, né, do ato de traição, do ato de traição covarde, a inversão de certos valores, então o desrespeito por determinadas ordens que são consideradas dentro do mito sagradas e que na realidade são legados de desenhos biológicos da espécie. Então tudo isso vai sendo colocado e composto como uma demonstração clara de que a cultura permite a emergência do homem em oposição a certos valores, mas ao mesmo tempo começa a permitir a sua compreensão e, na sua perplexidade, permite gerar regimes conectores que o afastam da relação natural que lhe era anterior. Certo? Isso é o mito. O mito, ele tem esse poder generativo, e dessa maneira ele pode começar a gerar desenhos que são construções linguísticas posteriores. Se o mito opera narrativamente, mostra o escândalo da natureza e com base nele começa a nos colocar em relação com a resposta, ao mesmo tempo nós podemos entender que existem outras formas de operacionalizar essas transformações. Essas outras formas, elas mostram a possibilidade de um desenvolvimento cursivo da cultura. Então eu pego essa massa mítica inicial e eu começo a elaborar analiticamente, eu começo a elaborar logicamente, eu começo a elaborar racionalmente. Ali surge aquilo que nós chamamos de logos. Tá? Então agora eu passo a ter dessa origem linguística, eu passo a ter uma outra derivação linguística, mitos e logos. E essas linguagens aos poucos começam a se confrontar. O mitos, ele é a expressão de condições que nos colocam em relação com condições naturais, que podem estar no nosso entorno ou na gente.
O logos, ele nos permite organizar o discurso que já vem sendo criado, mostrando as suas próprias conexões e uma operação independente do pensamento. Então eles começam, por que a gente tipicamente fala que mito e filosofia se opõem? Porque a filosofia está no terreno do logos, na maioria das vezes, não necessariamente, mas no curso da construção do seu texto, do seu discurso, ela está ali no âmbito de operacionalidade do logos. No sentido oposto, o mito não. O mito está dentro de uma estrutura narrativa e está nessas raízes um pouco mais profundas e obscuras da produção do pensamento. Então acaba parecendo que eles estão em oposição, mas na realidade não estão. Porque o logos depende de estruturas que só podem ser fixadas ou arregimentadas pelas forças do mitos, mesmo que elas sejam renomeadas, ao passo que o mitos não permite um desenvolvimento cultural propriamente dito se ele não se escorar, pelo menos em certa medida, no logos, para oferecer uma compreensão, um aclareamento desse afastamento que o homem quer ter em relação à natureza. Tá? Agora, tem uma segunda etapa nessa história que é a seguinte. Quando o homem se afasta da natureza, ele também começa a perceber certos traços semelhantes entre aquilo que existe nele e aquilo que está presente nos estados naturais. Tem duas linhas de frente essenciais em que nós vamos enxergar o enfrentamento dessas relações. Né? Uma delas é a linha ética, a outra delas é a linha do inconsciente, a linha da cognição e da metacognição, informadas pela estrutura de uma teoria do inconsciente. No caso da ética, a gente vai observar desdobramentos. Né? Por que eu falo sobre a questão ética? Porque tem coisas, tem modos de agir que são nativos das possibilidades físicas, materiais e biológicas do homem, que vão ser automaticamente interrompidas pela formação de um discurso ético. Ele vai nos permitir entender o uso da liberdade para um afastamento de certas práticas, como, por exemplo, o uso excessivo da violência, o uso de uma intimidade sem limites. Isso tudo vai sendo arquitetado na ética e você vai buscando a partir dali um afastamento em relação a essas forças originais. São forças naturais que estão presentes no próprio homem. Por outro lado, a ideia de uma teoria da inconsciência, uma teoria do inconsciente, ela ainda vai observar certos legados que permanecem em razão de uma captação sensorial de certos impulsos que vão se alojando em lugares da mente, grosseiramente falando, que não estão visíveis inicialmente para nós e que por isso vão disparando reações, vão disparando falhas na nossa linha de raciocínio, falhas no nosso discurso, atos falhos de uma forma geral, e eles vão acabar conduzindo de uma maneira ou de outra as nossas ações. Essas duas frentes são relevantes porque elas são as duas grandes linhas de questionamento inicial em relação daquilo que é a nossa distância em relação à nossa natureza animal e por isso em relação ao animal, certo? Tem toda uma discussão que vai ser costurada para além disso, mas em um primeiro momento eu diria o seguinte: para que nós possamos nos compreender dentro de um contexto específico em que nós suplantamos a natureza, precisamos nos afastar do animal em termos conceituais. É uma espécie de compromisso. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir levantar argumentos suficientes para a gente se afastar da natureza e demonstrar controle sobre ela. Isso traz uma série de problemas. Tem muita gente que pensa muito diferente disso hoje, depois nós vamos ver. Tá? Agora, qual é o contexto específico disso? Se eu faço isso, então eu tenho necessariamente que compreender narrativas, sobretudo narrativas míticas, que me distanciem da realidade bestial, mas que ao mesmo tempo inserem no meu contexto existencial uma pitada dessa realidade bestial. Pega, por exemplo, o mito de Licaon, que acaba sendo revertido a uma fera depois de oferecer carne humana disfarçadamente para tentar enganar Zeus. Enfim, uma outra hora eu conto a história toda para vocês. Ou pensa, por exemplo, no contraste entre Gilgamesh, que era o maior de todos os reis na mitologia suméria, e que fez amizade depois de enfrentar um sujeito chamado Enkidu, que tinha traços muito mais animalescos, estava muito mais ligado às relações físicas e materiais. Quando os dois entram em combate, eles acabam se admirando muito e os dois ficam grandes amigos. Né? O Enkidu ele é mais animalesco, ele tem uma inocência natural, e o Gilgamesh tem aquela elegância da corte, tem aquela elevação dele, mas ao mesmo tempo ele já não é mais inocente, ele perdeu alguma coisa. Essas figuras elas estão contrastadas, mas existe uma ligação íntima entre elas, porque nós continuamos tendo traços daquilo que nós entendemos como sendo a nossa animalidade. Se isso sofre um afastamento na formação fundamental da filosofia clássica, quando a gente alcançar a modernidade, como diz o George Agamben, nós vamos recuperar esses traços que são pavimentados como traços de ligação. Se a gente for olhar as teorias de Linneu, se a gente for olhar as teorias derivadas ali sobre a questão da origem da espécie humana, sobre o que significa o homem como tendo uma ligação mais profunda com o símio,
caminho, a gente vai começar a perceber que nós mesmos somos considerados animais com qualidades especiais, animais com qualidades de enfrentamento da nossa própria animalidade. Isso não era diferente no pensamento grego, muito embora ele tentasse criar um ponto de afastamento, ele entendia que havia algo da animalidade que ainda evocava forças na gente. E tem uma derivação política importante para tudo isso, né? Como o próprio George Agamben vai colocar, o problema é que quando a gente se dá conta desses traços que a produção cultural determinou e inseriu no contexto da vida humana, determinando uma certa animalidade para nós, é muito fácil para aquele que alavanca poder, olhar para a gente e nos reduzir à animalidade. Deixamos então de ser humanos capazes de reflexão política, ética, cultural e assim por diante, e passamos a ser só o boi que puxa o arado. O animal cujo corpo produz, o animal cujo corpo pode ser predado, aquilo que o Agamben vai chamar de uma vida nua. Tá? A gente vai entrar em maiores detalhes ao longo dessa semana. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, vamos ver como é que ficaram esses primeiros 15 minutos. Isso aqui ainda tem mais desdobramentos, depois eu vou reorganizar tudo isso de novo e vou alongar um pouco a conversa. Então fiquem de olho, vamos trabalhando aqui em paralelo com os vídeos e com as sessões em sala, com os nossos debates, e aí eu vou fazendo ao longo desse processo a ligação entre os casos que nós estamos vendo e as estruturas teóricas que nós temos. Tá? Isso eu faço em sala porque, como eu disse, cada grupo, cada sala tem alguns casos aí um pouquinho diferentes na pauta por enquanto. Beleza? É isso aí, pessoal. Foi um prazer conhecê-los. Sejam muito bem-vindos ao curso e vamos trabalhar. Até mais, galera.